Oi, pessoal! Hoje o nosso mergulho é nas planilhas, para destravar aquelas respostas que, olha, muitas vezes estão ali na nossa frente. Com as ferramentas certas do Planilhas Google, a gente vai ver como é bem mais simples fazer os dados falarem. Bora lá? Pois é, essa é a grande questão, né? Quem nunca abriu uma planilha e se sentiu perdido? Num mar de dados, sem saber nem por onde começar a procurar. Mas olha, a boa notícia é que tem método, tem um jeito de encontrar exatamente o que a gente precisa. É que as respostas, elas estão todas aí, escondidas entre essas linhas e colunas. E sério, tentar achar na mão é quase como procurar uma agulha no palheiro. Mas e se a gente pudesse usar tipo um ímã? Um ímã que puxa exatamente a informação que a gente quer. Então, não é mágica, é método. É deixar de lado essa busca manual, sabe? E começar a usar as funções do Planilhas Google como se fossem detetives de dados mesmo, prontos para interrogar as planilhas e extrair respostas bem precisas. Bom, vamos começar com a ferramenta mais fundamental do nosso kit. É a base de tudo, para responder aquela pergunta que sempre aparece: quantos? Apresento a função conte-se. Pensa nela como se fosse um porteiro de festa, sabe? Ele só deixa passar quem tem um nome na lista. Ou seja, ela conta as células que atendem a um critério, um só, bem específico. Simples, direto ao ponto e, nossa, muito poderoso. Imagina só um cenário bem prático. Alguém que gerencia projetos precisa saber, tipo, para ontem, quantos deles já estão com o status de aprovado. Qual função conte se essa resposta sai, olha, em segundos. O legal da Conte-se é que ela é muito simples. A fórmula é basicamente isso aqui, igual Conte-se, B2, dois pontos B50, vírgula, aprovado. Ela só tem duas partes. A primeira é o onde a gente vai procurar, que é o intervalo de células. E a segunda é o que a gente está procurando, que é o critério. Só isso. E o melhor é que essa função é super flexível. Para texto, a gente usa aspas, como no exemplo. Já para números, dá para perguntar coisas do tipo: quantas vendas foram maiores que 1.000? É só usar os operadores de comparação. Isso abre, assim, um leque de possibilidades para filtrar e entender os dados. Certo, as perguntas simples a gente já dominou. Mas e quando a gente precisa de respostas mais detalhadas? Aí é hora de refinar um pouco mais essa busca. Porque, vamos combinar, no mundo real as decisões raramente dependem de uma coisa só. A gente precisa cruzar informações para achar os insights de verdade. E aí o que acontece se uma condição só não for o bastante? Bom, para isso existe a Conte 6. Ela funciona com uma lógica de I. É como um segurança mais exigente que pede o RG e também o convite para entrar. Uma célula só vai ser contada se ela atender a todos os critérios que a gente definir. Olha só como a pergunta ficou mais inteligente. A gente não quer mais saber só quantos projetos foram aprovados. Agora a gente quer saber quantos desses projetos que já foram aprovados também estão avançando bem, sabe? Com uma frequência de conclusão acima de 75%. Isso sim é usar os dados de forma estratégica. E a fórmula, claro, reflete isso de um jeito bem elegante. Funciona em pares. Primeiro a gente coloca o intervalo do status e o critério, que é aprovado. Logo depois, o intervalo da frequência e o critério dela. E dá para adicionar quantos pares desses a gente quiser para deixar a busca super, super específica. Mas atenção, aqui tem a regra de ouro da ConsenSys. Todos, eu disse todos, os intervalos têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Por quê? Simples. A função compara linha por linha. Se os intervalos forem de tamanhos diferentes, ela se perde toda e dá erro. Pensa que são como dois zíperes que precisam estar alinhadinhos para poder fechar. Legal. Agora vamos para um truque que, olha, separa quem está começando de quem já manja mais. E se os dados não estiverem perfeitamente padronizados? É aí que entram os coringas. É que nem sempre os dados são digitados da mesma forma, né? Às vezes está escrito SP, outras vezes São Paulo. Os coringas, eles nos ajudam a encontrar padrões dentro do texto, mesmo quando a palavra não é exatamente igual. Essa tabelinha aqui é um guia perfeito. O asterisco, esse é o mais poderoso de todos. Ele serve para qualquer sequência de letras ou números. O ponto de interrogação é ótimo para pequenas variações, tipo um errinho de digitação. E o tio? Bom, o tio é o nosso escape, para quando a gente quer procurar o próprio símbolo de asterisco ou de interrogação no texto. Ok, então, já temos as ferramentas na mão. Mas como é que isso se aplica no dia a dia? Na prática, onde é que essas contagens fazem a diferença de verdade? A resposta? Em todo lugar.
Pensar na logística, usando o Côntice para achar rapidinho os itens com estoque baixo. Ou RH, cruzando dados com o Côntices para ver quem já completou o treinamento e, ao mesmo tempo, é de um departamento específico. Até na área de finanças, para auditar transações. Essas funções transformam dados brutos em inteligência de verdade, para ajudar a tomar decisões. E para garantir que as análises saiam sempre certinhas, vamos passar rapidinho por aquelas armadilhas mais comuns. Pensa nisso aqui como um checklist de qualidade para as fórmulas. Olha só, se o resultado deu 0 e não faz sentido, a primeira coisa a fazer é procurar por espaços extras no final do texto. Deu erro de hash valor? Lembra da regra de ouro da Côntices, os intervalos têm que ter o mesmo tamanho. E se os operadores, tipo maior que, não estiverem funcionando, a dica é conferir se eles estão sempre dentro de aspas. Agora as ferramentas estão aí, disponíveis. A limitação não está mais na planilha, sabe? Está na curiosidade de quem vai usar. Então a grande pergunta que fica é: o que será que dá para descobrir nos próprios dados com tudo isso?